Danilo Gentili. Quem é Danilo Gentili? O que você poderia dizer para nós? O seu ensino de vida, o que você passou, as suas provas, as suas lutas. O que você poderia ensinar para nós sobre os momentos que você viveu de sofrimento, das atrocidades que você tenha passado, na sua infância, o momento que você viveu, pelos parâmetros da sua vida. O que você tem a dizer para nós sobre a igreja, o que você aprendeu durante todo esse tempo a qual você lutou com a sua vida, né? Você falou que trabalhava como garçom, trabalhou com várias profissões aí para colocar o pão de cada dia na sua mesa, e por todo o momento que você passou difícil, perdas dos seus entes queridos, né? E você como pessoa, né? Hoje está bem, graças a Deus. Você deve estar estabilizado, você e sua mãe, sua família, todos, né, que estão ao teu redor. O que de ensino você traz para nós? A questão da igreja. Qual igreja, ô Danilo, que você assim, se identifica mais? Qual a igreja que você acha que seria uma igreja boa para se congregar? Né? Porque fala que nós somos a igreja, né, Danilo? Eu acredito, eu leio a Bíblia e fala uma parte assim que nós somos a imagem de Deus, né? Que Deus falou numa parte que fala assim, façamos a nossa imagem, o homem a nossa imagem e semelhança, né? É isso que Deus fala, né? E também fala uma parte, se eu não me engano, não sei se é em Atos, Coríntios, falta uma parte assim, que nós somos o templo e a morada do Espírito, e também que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, né? Que os homens abusam, eles usam da religião para querer ganhar dinheiro, né? Muitas coisas que eles fazem por benefício próprio, né? Porque numa parte da Bíblia fala assim, dar de graça e receber de graça, né? E na graça que nós vivemos como Cristo, não existe dois pesos e duas medidas, né? O que você tem a dizer sobre as igrejas, Danilo? Fala para nós. Bom, antes de eu dar a entrevista para vocês, eu quero mandar um abraço pro Jefferson de Souza. Ele imita o Silvio Santos, a voz idêntica. Inclusive, quando eu fui no SBT, a última vez que eu conversei com o Silvio, eu fiquei prestando atenção a maneira que o Silvio imitava. Aí um dia eu estava no meu celular e mandaram para mim um link de um vídeo desse rapaz, o Jefferson, e ele virou meu amigo, nós somos amigos. O Jefferson, ele imita a voz idêntica do Silvio Santos. Para quem não conhece o Jefferson, quiser ir lá nas redes sociais, vai lá, Silvio Souza da CCB, o músico da CCD que imita o Silvio Santos. Qualquer rede que vocês entrar lá, seja no TikTok, Instagram, YouTube, Quai, vocês devem entrar lá, ele vai estar lá. Coloca lá, o músico que imita o Silvio Santos, né? Enfim, e eu acho legal do Jefferson que ele brinca com umas coisas. Antigamente ele falou, tem um vídeo que ele falou assim sobre a televisão, que a televisão era do diabo, que a congregação falava que a televisão era do diabo. E aí, a congregação proibia deles ter televisão, né? Mas não era só a congregação, não. A minha igreja também era assim, era bem rígida. A nossa igreja seguiu quais os parâmetros da congregação. Tinha circulares, né, que liam nas igrejas para que não aconselhava para não ter televisão. Por conta das coisas que passam na televisão, notícias e outras coisas que não vamos entrar em detalhe. E o Jefferson, eu achei legal que ele brinca com o véu, ele brinca com a parte, hoje é culto online, né? A congregação nunca aceitou rádio, jornal, televisão, nunca. Aí vem uma internet, aí eu acho legal que o ancião preocupa nos membros. Eu acho legal que o Jefferson brinca com isso, eu acho muito bacana. Ele fala assim que agora a Irmandade pode ficar tranquila, que pode sentar no sofá e assistir os cultos online, não precisa nem sair de casa mais. Isso é bacana, é isso que eu queria falar. Jefferson, um abraço para você, que Deus abençoe você e sua família, e é isso aí. Então vamos falar do assunto que você falou ali, que é para mim falar sobre a minha vida, né? Então vamos falar para você. Eu vou começar a falar para você sobre o que eu entendo, o que eu penso. Olha, o que eu tenho a dizer, eu não cito a minha vida como exemplo, porque eu não sou exemplo para ninguém. Graças a Deus, eu e minha família, nós sempre éramos unidos, né? Graças a Deus a gente sempre estava ali junto, eu, meus pais,
E a gente sempre teve uma vida regrada na medida do possível, né? Porque nós passava peito, nós tinha dificuldades, meu pai e minha mãe não ganhavam muito bem, daí minha mãe também, e nós batalhávamos, né? Como qualquer ser humano que trabalha, né? Que trabalha hoje para comer no amanhã, mas graças a Deus fome a gente nunca tem passado, mas passamos por dificuldades, né? Durante todo o tempo que a gente viveu, né? E vive até hoje, claro que hoje a minha vida já é totalmente diferente, mas eu trocaria por tudo. Lá atrás, voltava lá atrás para ter minha família de volta. Então, eu acredito que a maioria da sociedade hoje em dia vive no aperto, alguns vivem na miséria. Se eu fosse dono do mundo, né, se eu fosse algo poderoso e tivesse o poder de mudar, eu ajudaria muitas pessoas, né? Que a gente vê que as pessoas hoje em dia sofrem, né? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento e também por falta de oportunidades, né? Em questão ao trabalho, em questão ao conhecimento, aos estudos, porque nós que vivemos na periferia, né? Ou que vivemos numa classe social não tão média, mas lá embaixo, porque falamos que somos pobres, né? Éramos pobres, hoje estamos bem, graças a Deus. Eu queria que todos estivessem como eu também, mas não é possível, né? Porque Deus permitiu que existisse o rico e o pobre, né? Deus permitiu que existisse o bem e o mal, né? Porque se não tivesse o mal, não teria sentido Jesus Cristo morrer na cruz por nós. Não é verdade? Não teria um sentido se Jesus morresse por nós se não tivesse o mal. Porque Deus permitiu todas as coisas. Deus permitiu que lá do céu, o próprio Lúcifer, né? Invejoso, querer sentar no trono de Deus. E levou muitas legiões de anjos para a terra. Então a Bíblia, eu acredito que a Bíblia, ela nos ensina muita coisa. E a verdade é essa. A Bíblia é a palavra de Deus. Muitos homens estão mudando, né? Muitos estão falando aí que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas não é que ela contém. Ela é a palavra de Deus. O homem pode mudar, mas Deus não muda, né? O homem tenta mudar o sexo, que é masculino, com o feminino. Ele tenta mudar várias coisas. Ele muda de maneira que até Deus, ele fala, é loucura. E as coisas de Deus é loucura para o homem. As coisas do homem é loucura para Deus. O homem ele tenta fazer de várias formas para querer imitar o Senhor, imitar Deus, mas não consegue. Não consegue. Ser igual a Deus, não. Agora a questão da igreja, eu indico uma igreja. Eu sou da Batista, mas uma igreja que eu falo para você que é boa para se congregar é a Congregação Cristã no Brasil. A congregação lá, eu acho muito bonita a ordem. As irmãs sentam de um lado, os irmãos do outro, a orquestra no meio. As irmãs usam o pano branco, o véu, né? E os irmãos usam terno, né? E lá não cobra dízimo. Lá você dá o que você tem. Se tiver dar R$1, R$2, R$3, R$10. E lá ninguém fica sabendo o quanto que você deu, né? A única coisa que eu me chateio da congregação é aquela parte que lá falava que a televisão era do diabo, que ir na praia do diabo. E ela era muito rígida, né? Eu não sei hoje, eu acho que deve ter mudado. É essa questão aí. Mas em questão a parte de ordem e decência, a congregação é uma igreja boa para se congregar, né? Eu fico maravilhado quando eu vou congregar lá. Eu venero, assim, a forma que eles executam o culto. Eu venero. A veneração é Deus, né, que a gente fala, né? Mas assim, a gente fica de queixo caído pela ordem e decência que eles têm, né? A questão do que lá não é pastor, lá é ancião, cooperador. Lá tem um encarregado de orquestra, né? E essa parte aí. E falta um pouquinho de amor nos irmãos também. Que eles não têm amor lá. Assim, lá eles não se preocupam com os músicos. Então eu acho que nessa parte a congregação ela peca. Em muitas coisas ela peca.
mas tem muitas coisas também que a congregação traz de muita benfeitoria para as pessoas que congregam lá. Eu sei que você vai me perguntar, mas no que ela peca? Antigamente, eu não sei se hoje ainda está, mas que só ela salva, que só ali tem a salvação, que ela é a única, que ela é a graça. Então, eu lembro quando eu era criança, na minha infância, eu passava nas congregações ali em São Paulo, ali, eu sempre passava ali, e era bonito você ver as moças, né? Naquela época eu era moço, né? Não sou tão velho também, né? Mas eu passava lá e via aquelas moças bem vestidas, bem trajadas. Até então, muitos irmãos, né, que é da nossa igreja, da Batista, falavam assim que a igreja é do rico, né? A igreja do rico. Só que eu ouvia muitos antigos e falavam que a congregação, ela era denominada a graça e era denominada o povo do glória, né? Geralmente, quando encontrava com os amigos, nós falava que a congregação cristã no Brasil era a igreja do rico, e nós falava que era a igreja das irmãs do pano branco. Tem muitos que conhecia como a igreja do pano branco. Mas aí eu conheci vários irmãos lá, que até hoje eu amo eles, a gente conversa, a gente é amigos, né? É amiga. Temos amigas também que a gente sempre está conversando. E eles falam que o povo da congregação é um povo unido. Uma coisa que eu predomino, que eu deixo dentro do meu coração, é a forma que eles executam o culto, a forma que eles tratam as pessoas, né? Assim, tem coisas que eles pecam. A questão do amor, não é todos que estão lá que são amorosos, né? Igual outras igrejas também, onde a gente congrega. Só que eu acho bonito uma parte, eles pecam numa parte que eles deixam a gente muito feliz, na parte da voluntariedade. São muito voluntários, né? Lá, eles não cobram para trabalhar. Lá, o músico não ganha para tocar. Lá, os anciãos não ganham para pregar. E na construção, por um tempo que eu estava passando numa congregação, ali, eu não lembro do bairro muito bem, da Vila Ré, se não me engano era Vila Ré. Ali na Lapa, ali, eu vi uns irmãos construindo ali a congregação. Eu perguntei pro senhor lá, ele se chama Dionísio. Falei, Dionísio, né, a gente fala paz de Deus por respeito. Falei, paz de Deus, Dionísio. Ele falou, amém. Ô irmão, posso te fazer uma pergunta? Aí ele falou, pode. Aí ele até brincou ainda, só não falando mal da minha igreja, né? Na nossa igreja, e só não vendo criticando, falar de Bíblia, de querer discutir Bíblia, nós estamos juntos. Ele até brincou, porque geralmente tem muitas igrejas que quer disputar quem sabe mais da Bíblia, né? E aí ele deu risada, eu também dei risada com ele. Aí eu falei, Dionísio, posso fazer uma pergunta? Eu só vim para fazer essa pergunta. Aí ele falou, pode fazer. Eu falei, quanto que você ganha para construir a igreja aí? Porque ele é pedreiro, profissional, ele trabalha, né, nessa área já, mestre de obra. Aí ele falou assim, nós não ganha nada aqui, Danilo. Mas como assim vocês não ganham nada? Mas vocês trabalham voluntário, nem nada? Eu falei, né, ganha sim. A riqueza eterna. Ele falou assim, se nós for firme e fiel até o fim, guardar a palavra que fala, tipo assim, não viver pecando, nós vamos ganhar a coroa da vida eterna, eles falaram. Então, todos, as maioria do pessoal que é membro da congregação, eles são voluntários, se unem. Essa parte do amor, não é todos que faltam do amor. Não, eu falo que, por assim, de 100 pessoas, 40 que faz, dou um exemplo, né? Que praticam o amor. Porque eles falam assim, eles falam assim a respeito da oferta, né? De ajudar o próximo. Aí se você ficar se preocupando em esperar o diácono fazer por eles. Não, faça você, ele fala. Se você vê necessidade, faça você. E agora a questão de ser voluntário em construção, a obra de Deus cresce até o dia de hoje, né? 2025, ele cresce.
a obra de Deus cresce, inclusive está em vários países, tem mais de 22 mil congregação, é a maior orquestra do mundo. Até o Ratinho, né, falou sobre a congregação, e ele ama o povo. Eu também gosto do povo da congregação. Eu acho que se a gente se unisse seria melhor. E é isso, pessoal, é isso. É isso que eu tenho para falar para você também que está me entrevistando. Eu agradeço a todos vocês. Os irmãos da congregação continuem trabalhando na obra de Deus, para que Deus apareça manas, né, e floresça, e que as almas sejam alcançadas, né? Em todas as igrejas que ouvir esse áudio ou esse vídeo, que Deus abençoe a vida de todas as igrejas do Brasil, do país e do mundo. Deus abençoe, a paz de Deus.